pessoal, meu nome é Irene e gostaria de cumprimentar a todas e todos que estão aqui presentes. Sejam bem-vindos então à primeira sessão de comunicações científicas da 31ª Semana da Matemática da Universidade Estadual de Maringá. Nessa sessão de hoje, nós vamos ter a apresentação de 6 comunicações científicas. Cada uma delas vai ter duração de 10 minutos, tá? Com mais 5 para perguntas e comentários, tudo bem? Okay. Então, o primeiro trabalho a ser apresentado é Ações do PIBID Matemática UEM em Tempos de Pandemia, de autoria de Ana Gonides, Arthur Silva, Nahima Silva, Thalita Lima, Karina Caetano e Luciele Trevisoli. Já está compartilhando. Nahima? Pode colocar em tela cheia, por favor, Arthur? Liga o microfone, Nahima, para desligar. Não está em tela cheia. Obrigada. Tá, então. Boa tarde, gente. Eu sou a Nahima e eu, o Arthur e a Thalita vamos falar um pouco sobre as ações do PIBID de Matemática UEM em tempos de pandemia. Eu vou começar falando um pouco sobre o projeto, né, o PIBID, e logo depois os meus colegas vão acrescentar algumas informações. Bom, o programa de iniciação, né, a docência, o PIBID, é um programa que dá oportunidade a estudantes de licenciatura a participar e vivenciar diversas experiências em escolas públicas. Logo no começo da nossa trajetória, né, acadêmica, logo no começo do primeiro ano, a gente já pode participar do projeto. O programa tem se destacado positivamente porque ele dá a oportunidade de nós, né, os alunos PIBIdianos, a criar e ter uma familiaridade com o magistério, né, que é a área que a gente vai atuar futuramente. Assim como a maioria das atividades educacionais, o PIBID de Matemática UEM também tem sido realizado de forma remota desde outubro de 2020, com palestras e reuniões via Google Meet. Ao longo desses meses, a gente também está tendo a chance de participar de seminários, de palestras e também de acompanhar a nossa professora supervisora, Karina, do Colégio Estadual Parque Itaipu, em suas aulas, via Google Meet também. Aí no slide, que o Arthur vai colocar agora, vai ter 4 prints, que serão os 4 seminários diferentes que a gente pôde assistir, né? Seminários e palestras. Arthur, help. Gente, tá dando umas travadas, eu acho. Eu acho que está com problema na apresentação. Porque aqui tá na... Nossa, aqui tá na tela cheia, tá passando tudo normal, calma aí. Você apresentou só o PowerPoint. Ah, é verdade. Calma aí. Tá aparecendo agora. Tá. Pode ir slides, por favor. Para os slides. Ok. Os primeiros 4 slides, né? Isso. Aí estão os prints das reuniões, das palestras e seminários que a gente pôde participar. E daí no próximo slide vai ter um print do site do Aula Paraná, que o Arthur vai falar logo em seguida. E daí tem um print também da nossa reunião via Google Meet. Agora o meu colega Arthur vai falar um pouco mais sobre o Aula Paraná. Boa tarde, pessoal. Então, os alunos têm acesso às aulas que foram dadas remotamente pelo Aula Paraná, e o Aula Paraná também passava pela televisão, e também era passado pelo Google Classroom, pelas próprias professoras deles que iam dar aula para eles presencialmente. Os alunos que não tinham esse acesso a todas essas opções que eu falei anteriormente, eles podiam buscar as atividades nas escolas. Daí agora, voltando, o Aula Paraná, ele é um site, e logo que você entra nesse site, você tem 8 subsídios. No nosso caso ali, a gente está com a educação básica, que é dividida
em ensino fundamental e ensino médio. A gente pegou um exemplo ali do 7º ano. O 7º ano tem 9 matérias que seriam dadas para eles presencialmente também, e dentro de cada matéria, no caso aqui matemática, temos o histórico das aulas e as trilhas de aprendizagem. O histórico das aulas são as aulas que os alunos têm através do Aula Paraná. Ali tem o link das videoaulas e dos slides. Clicando no link das videoaulas, o aluno vai ser redirecionado para a videoaula em si, que é um canal do YouTube que o Aula Paraná tem. E nessa videoaula é dado todo o conteúdo que ele precisa para poder fazer as atividades da trilha de aprendizagem. E nessas trilhas é dado um PDF com atividades, e com atividades, dentre elas tem alguns exemplos e exercícios para os alunos poderem resolver, tudo isso ligado às videoaulas já assistidas por eles. E daí agora a Thalita vai terminar de explicar um pouquinho melhor. Boa tarde, gente. Eu sou a Thalita e vou estar falando um pouco mais sobre o Aula Paraná. Então, sobre o acesso às atividades. Há alunos que não possuem celular, ou os que têm celular não têm internet, e tem muitos alunos que também não assistem às aulas pela TV, porque eles não gostam, eles acham cansativo, ou por os pais estarem trabalhando, então eles acabam não acessando. Mas quanto às atividades, todos os alunos têm acesso. Os alunos que não acessam as atividades na plataforma online, eles podem ir na escola e retirar essas atividades impressas. E quanto à correção das atividades, são os professores que corrigem, os professores de cada disciplina. Então, aos alunos que não têm acesso à internet, que não têm acesso às plataformas virtuais, então eles vão na escola, retiram as atividades em um dia estipulado pela pedagoga, e daí eles pegam as atividades e tem uma data para poder entregar. Então, depois eles entregam e é distribuída para cada professor da disciplina. E aí os professores corrigem. E o controle de frequência dos alunos é feito através de questões, de um formulário, após eles assistirem às aulas do Google, as aulas do Google Meet, que tem professoras que realizam com os alunos no horário de aula. Então, eles respondem 2 questões e aí é contabilizado frequência. E quando eles não têm acesso à internet, então as atividades que foram retiradas na escola, daí após os professores corrigirem, é contado como frequência. E as avaliações acontecem a mesma coisa com as atividades normais, os professores postam no Classroom, daí o aluno que não tem acesso a essa plataforma, ele pode também na escola retirar, daí tem um prazo de entrega, e no prazo ele vai entrega na escola e o professor também corrige normalmente, conforme as atividades. E agora as considerações finais, a Nahima vai falar mais um pouco. Bom, gente, com tudo que foi dito aqui por mim, pelos meus colegas, nós podemos concluir que o projeto QVideo, mesmo que de forma remota, está sendo muito incrível e cheio de conhecimento e repleto de experiências novas para nós. É um projeto, é uma honra, né, para mim e acredito que para todos os outros QVidianos participar de algo tão significativo projeto. Tudo aqui é muito único, o contato com os alunos, os conteúdos que a gente aborda nas nossas reuniões, os temas, as experiências que a gente troca com as coordenadoras e professoras, é muito legal e muito incrível, assim, é uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia poder presenciar logo no meu primeiro ano, né. Então, eu queria deixar aqui, né, eu e acredito que todos os QVidianos, nosso muito obrigado a todos os envolvidos que fazem esse projeto acontecer. E agora, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, a gente está à disposição para responder, e eu agradeço a atenção de vocês até aqui. Muito interessante o trabalho que vocês desenvolveram. Gostaria de saber se alguém gostaria de fazer uma pergunta, um comentário. Pode ser também pelo chat. Mas se quiser abrir o microfone, pode abrir, ok? Comentar aqui, boa tarde a todos e todas, só um comentário também, eu e a professora Mariana somos
coordenadoras do projeto, né? A gente está acompanhando essas atividades aí que os alunos estão desenvolvendo nas escolas. E só um comentário, né? A professora Karina, que também é coautora, né, dos trabalhos que vão ser apresentados hoje em relação ao PIBID, ela é professora do Colégio Itaipu, então essas ações foram desenvolvidas junto com ela, né, com as atividades e com os alunos do Colégio Itaipu. Então, a gente agradece também esse espaço que a escola estadual tem nos permitido, né, em relação ao projeto. Bom. Mais alguém gostaria de comentar ou fazer uma pergunta? Então, vamos agradecer. Agora, o segundo trabalho de hoje é estudo teórico do método Secantes, de autoria de Joaquim Martins, Anderson Schwertner e Francisco Sobral. Tenho a impressão que eu falei esse sobrenome do ano errado, de novo. Boa tarde, pessoal. Vou apresentar aqui. Todos estão me vendo? Sim. Sim. Beleza, então, deixa eu colocar para apresentar. Joaquim, é a primeira vez que eu vejo sua cara. Ainda mais época de pandemia, né, professor? É a primeira vez que eu vejo sua cara, incrível. Eu não sei se eu falei o sobrenome do Anderson correto, mas se eu não falei, corrija, tá? Por favor. Então, pessoal, posso começar? Sim. Beleza. Então, pessoal, boa tarde a todos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o método da secante, que a gente está desenvolvendo alguns aspectos teóricos e práticos no programa de iniciação científica, com o orientador professor Francisco e com o doutorando professor Anderson. Bom, primeiramente, vou falar sobre o que é o método da secante, a dedução da sua fórmula e o seu teorema de convergência. O método da secante é um método iterativo que se baseia em interpolações lineares para determinar raízes de uma função. Algumas vantagens dele são que eles possuem taxa de convergência superlinear, não precisa de derivada e precisa de uma avaliação de função por iteração. E eu também posso escolher um intervalo em que os dois candidatos iniciais, dentro desse intervalo, não tenham uma raiz. Algumas desvantagens desse método é que ele pode não convergir. Eu preciso de um x0 e um x1, tal que o f de x0 seja diferente de f de x1, e eu posso ter problemas quando eu busco raízes duplas, ou seja, quando o meu f de a seja igual a zero e a minha derivada nesse ponto também seja igual a zero. A gente pode deduzir o método da secante a partir de duas formas, a partir do método de Newton ou através da construção de retas secantes entre dois iterandos consecutivos. Pelo tempo, eu vou construir o método da secante a partir do método de Newton. A gente sabe que o método de Newton ele pode ser escrito a partir da nossa expressão 1. E sabemos também que a minha derivada no ponto K, ela pode ser escrita como a expressão 2, a partir das diferenças finitas. Quando a gente substitui o 2 no 1 e depois de um breve algebrismo, a gente chega na equação 4. Ou a gente também pode isolar o xk, na equação 3, perdão. E isolando o xk, a gente pode chegar na equação 4. Podemos também construir um algoritmo a partir de um pseudocódigo para implementação desse método iterativo em linguagem de programação. Primeiramente, quando a gente vai construir esse algoritmo, a gente tem que pegar alguns candidatos iniciais, um número máximo de iterações e duas tolerâncias maiores do que zero. Então, a gente faz algumas verificações preliminares e, se essas verificações passarem, a gente inicia um loop, onde faz mais duas verificações e mede o erro absoluto entre os dois intervalos, entre os dois pontos que a gente escolheu primeiramente, ou se a gente vê se o AF do meu segundo ponto que a gente escolheu está menor do que o erro. Se não estiver, a gente calcula o método da secante até satisfazer essas duas condições aqui da linha 6, como vocês podem ver.
Bom, agora eu vou enunciar o teorema e vou provar o teorema de convergência do método secante. Então, a gente vai pegar beta, uma raiz de uma função, e supondo que f é 2 vezes diferenciável dentro de um intervalo i epsilon, tal que x pertencente aos reais e x menos beta seja menor do que epsilon, então, esse método vai convergir, e ele vai convergir com um número de ouro. Bom, então, antes de eu começar a demonstração, eu vou definir 3 coisas. Primeiro, que beta tem que ser uma única raiz dentro desse intervalo. Para todo xk que pertence a epsilon, dado 2 iterações consecutivas, eles são f de xk igual a 0. E quando k tende ao infinito, o xk vai ser beta, e a ordem de convergência do método vai ser o número de ouro. Então, eu separei a demonstração nessas 3 partes. Bom, primeiramente, a gente vai definir um intervalo i epsilon, tal que x pertence ao intervalo i epsilon, tal que x menos beta seja menor do que epsilon, o módulo, claro, e x pertence aos reais. E a gente vai tomar um m de epsilon, tal que m de epsilon seja o máximo da segunda derivada de L, um ponto L, dividido por 2 vezes a primeira derivada no ponto H, onde L e H pertencem a esse intervalo. Vou tomar um epsilon maior que 0, tão pequeno que epsilon vezes m epsilon seja menor ou igual a 1, menor do que 1. Ok. Definindo essas 3 coisas, eu vou tomar um polinômio de Taylor de segunda ordem ao redor da raiz beta. Construindo o polinômio de Taylor, eu sei que eu posso reescrever esse polinômio como a expressão 5. E eu sei que zeta está dentro desse intervalo, como a gente pode ver, vai estar dentro desse intervalo e epsilon. Mas, se eu quero que essa expressão 5 se anule, um desses caras tem que ser 0. O f' de beta, ele tem que ser diferente de 0. Se o f' de beta tem que ser diferente de 0, só me sobra 2 expressões para eu calcular esse 0, para eu ver onde que esse cara pode se anular. Mas como a gente sabe, x menos beta sobre 2 vezes f' de zeta dividido por f' de beta é muito parecido com a expressão que a gente definiu anteriormente. E esse cara, ele vai ser menor do que 1. O módulo desse cara vai ser menor do que 1. Com isso, essa expressão aqui não pode se anular, sobrando assim somente o segundo termo. Com isso, o f vai se anular quando o x for igual a beta. Por isso, a beta vai ser uma raiz simples, comprovado. Bom, vou provar agora que, dada 3 iterações consecutivas, elas vão ser diferentes, a menos que uma delas seja a raiz da função. A gente pode escrever, após uma breve manipulação, o método da secante como a expressão 6, utilizando diferenças divididas e subtraindo beta dos 2 lados. Com isso, a gente sabe que pela propriedade das diferenças divididas, o numerador, na expressão 6, pode ser escrito como f duas de zeta 1, e o denominador na expressão 6 pode ser escrito como 2 vezes f de zeta 2. Só que a gente sabe também que xk mais 1 menos beta, xk menos 1 menos beta, pertence ao intervalo. Por isso, a gente pode pensar como ele sendo menor ou igual que epsilon vezes m epsilon. E, tomando outro xk pertencente ao intervalo, esse cara também pode ser definido como epsilon. Com isso, a gente sabe que xk mais 1 menos beta sempre será menor ou igual do que o seu termo anterior. E ele só vai ser igual se um desses termos aqui, se xk ou xk menos 1, for igual a 0. Portanto, continuando, perdão, quando a gente emprega aquela expressão 6 novamente e repagina daquela forma na expressão 7, a gente pode aplicar substituição recursiva nessa expressão. Aplicando substituição recursiva nessa expressão, a gente chega com essa última expressão aqui. Só que a gente sabe que, como epsilon vezes m epsilon é menor do que 1, se eu tiver um k muito grande, esse cara tende a 0. Então, xk vai tender a beta quando k tende ao infinito. Ponto 2, provado. Bom, agora eu vou demonstrar que a ordem de convergência é o número de ouro φ. Então, a gente sabe novamente que da expressão 6, que a gente pode reescrever como a expressão 8. Vou multiplicar m epsilon de ambos os lados. Multiplicando m epsilon de ambos os lados e chamando de sk, teremos que sk mais 1 é menor ou igual que sk vezes sk menos 1. Aplicando log de 1 sobre sk e chamando essa expressão de g de k mais 1 é igual a g de k mais g de k menos 1. O que é muito parecido, na verdade, é equivalente à relação de Fibonacci, cujas soluções da sua equação característica serão x1 e x2. Então, a gente sabe que podemos escrever g de k como uma constante arbitrária C1 vezes x1 elevado a k, mais uma constante arbitrária C2 vezes x2 elevado a k.
Só que, quando k tende ao infinito, como o x2 aqui, ele é menor do que 1, meu C2, x2 elevado a k vai tender a zero. Então, para um k muito grande, a gente tem que C1 vezes x1 elevado a k vai ser aproximadamente g de k, que vai, e assim, a gente sabe que g de k é igual ao log de 1 sobre sk. Novamente, aplicando um algebrismo, chegamos na relação nota. E a gente sabe que pela definição de SK, se a gente dividir SK por M, a gente chega que XK menos beta é igual a SK sobre M, que é aproximadamente 1 sobre M vezes o número de Euler elevado a C1 vezes X1 elevado a K. Logo, quando K tende ao infinito, se a gente dividir xk índice 1 menos beta por x índice k menos beta elevado a x1, esse cara vai, e após um breve algebrismo, a gente vai chegar a um m elevado a x1 menos 1, onde x1 menos 1 é meu erro de constante assintótica. Então, por isso, a gente conclui que o método secante possui uma taxa de convergência igual ao número de Euler. Essa expressão 10 aqui, ele é tirada da definição que um método iterativo ele converge com o valor x1 quando k tende ao infinito. Então, assim eu termino a minha apresentação sobre o método da secante. Dúvidas? Críticas? Não dúvidas? Alguém gostaria de fazer uma pergunta, um comentário? Acho que é a Luciele. Deixa eu vir para cá aqui. Posso fazer? Pode sim. Sim, sim. Parabéns, Joaquim, professor Anderson, professor Francisco, pela condução e elaboração do trabalho e também pela apresentação, viu, Joaquim? Muito boa a sua fala. Você está estudando esses métodos, né, e você até comentou que esses métodos são históricos, né, e aí eu vou puxar um pouquinho para o meu lado, que eu gosto bastante de história da matemática. Você sabe dizer, em relação a por que esses métodos foram surgindo, em relação à eficiência do estudo desses métodos de encontrar as raízes, como que você estudou essa parte de contexto histórico também? Então, eu dei uma breve analisada. Nessa parte de contexto histórico, tem alguns registros de busca de raízes desde o Egito Antigo. É claro que não da forma como a gente conhece realmente, e essa meio, não é que é de praxe pensar, mas a busca de raízes, ela é uma preocupação desde sempre, né? Quando a gente pega lá Galois, que busca na parte analítica e prova que, por exemplo, polinômios com x elevado com grau maior igual a 4 não tem métodos analíticos, a gente sabe que é necessário achar métodos numéricos para encontro de raízes. Então, a gente se vê indícios, principalmente com o método da secante, que foi ganhando vários nomes desde o Egito Antigo. Tem um artigo muito interessante que está aqui nas referências, que é esse artigo aqui, ó. Esse artigo aqui, ele fala sobre a origem e evolução do método da secante em uma dimensão. E ele traz todo o paralelo histórico dele, que é muito interessante, muito legal mesmo, e eu gostei bastante. Então, para quem quiser se aprofundar nessa parte histórica, esse artigo aqui é muito indicado. Mais alguma dúvida? Legal, muito obrigada, viu, Joaquim? Muito obrigado pela... tem do Caio. Tem uma dúvida do Caio. Sim, Caio. A gente está implementando agora, em Python, o método da secante para resolução, por enquanto a gente está usando problemas testes, mas para resolução em uma dimensão de alguns problemas, sim. O professor Francisco até depois pode falar melhor sobre isso, mas a gente está implementando, sim. Eu só queria fazer uma observação sobre o que você falou, Joaquim. Você falou bem, mas a questão é que a matemática se preocupou muito tempo com a existência de uma fórmula algébrica para equações polinomiais, mas mesmo fórmulas algébricas não são muito fáceis de, através da expressão delas, saber mais ou menos o valor do número, né? Tanto que já na fórmula, que chama fórmula de Cardano, para equações de terceiro grau,
Você tem soluções ali que você olha para aquilo e você não consegue dizer de cara se o número sequer é real ou não, né? Muitas vezes a solução é um número real, mas dizer que número real é esse, mais ou menos quanto ele vale, né? Então, só para complementar nesse sentido também. Mas parabéns pela apresentação mais uma vez, foi muito boa. Muito obrigado, muito obrigado. Realmente, muitas vezes é muito complexo trabalhar com métodos analíticos, né, para encontrar raízes. Até o teorema de Cardano lá, né, é aquela história que ele se duelou e etc. Até esse método é muito complicado. Então, se posso fazer um comentário? Você pode falar, César. Eu queria só fazer uma pergunta. Dá para melhorar essa ordem de convergência ou é ótimo? Eu não estudei se dá para melhorar, mas eu acredito que não. Mas assim, aqui é opinião, mas eu não tenho muita certeza. O Joaquim mesmo, você tinha visto um método que não é o método secante, é um método que o cara dá um passo secante e dá um outro passo junto, dentro da mesma interação, e acho que você tinha falado que tinha conseguido ordem quadrática, né? Eu não me lembro direito o que era, mas tinha um paper que eles pegaram e modificaram o método secante para fazer, tipo, 2 passos da secante dentro de um, e com isso eles conseguiram uma convergência quadrática, que é melhor do que a superlinear. Eu acho que é mais ou menos isso. Mas não é um método secante mais. Não, é um método híbrido que, se eu não me engano, é o método de Branch. Antes teve o método de Reader, só que aí o método de Branch ainda ele melhora esse método de Reader. Só que já é um método híbrido, então já não dá para falar que é um método secante. O método secante é legal, embora seja bem simples, né? A intuição dele, que é aquele desenho que o Joaquim fez, vocês podem ver que tem uma conta bem complicada, assim, que nem eu tinha visto, na verdade, né? O Joaquim foi estudando e a gente foi aprendendo, então ficou rápido e pesado de matemática, mas é uma conta bem bonita, assim, porque utiliza essa questão de Fibonacci para encontrar um número. É muito difícil na prova de convergência encontrar um número, de falar assim, eu converge de forma linear, superlinear, mas qual que é o número que está lá é muito difícil, então esse é um método que você encontra o número, que é uma coisa bem legal. Mas tá bom, parabéns, Joaquim. Ficou legal a apresentação. Muito obrigado, pessoal. Desculpa se eu passei um pouquinho do tempo, mas muito obrigado, viu? Tá tudo certo, não se preocupe. Vamos, então, agradecer. Um aviso, eu coloquei aí no chat o link para o formulário de presença, ok? Agora, nós passamos para a terceira comunicação de hoje, impacto das avaliações em larga escala, SAEP e Prova Paraná, no contexto escolar, na visão dos diferentes sujeitos envolvidos, de autoria de Diego Batista, Lincoln dos Santos e Sandra Verrenja. Boa tarde a todos, eu vou colocar aqui para apresentar, tá? Só um pouquinho. Todos me ouvem e todos veem? Sim, tá tudo ok. Sim. Beleza, então. Vamos lá. Bom, boa tarde a todos, eu sou o Lincoln e junto com o Diego hoje nós vamos apresentar para vocês o tema do nosso projeto, do nosso PIC, que tem como título Impacto das Avaliações em Larga Escala, o SAEP e a Prova Paraná, no contexto escolar na visão dos diferentes sujeitos envolvidos. E nós tivemos como professora orientadora a professora Sandra e como co-orientador o professor Tiago. Bom, no nosso atual cenário da educação, estamos postos às avaliações em larga escala, que são testes padronizados, né, criados pelos órgãos governamentais, que têm por objetivo avaliar o desempenho dos alunos em algumas disciplinas, visando essa melhoria da qualidade da educação. E é nesse aspecto que surgem divergências entre pesquisadores e educadores, alguns ressaltando pontos negativos nesse processo, visto que essas avaliações podem reduzir o currículo, no sentido de preparar os alunos apenas para realizar testes, né? Ou, a partir dos resultados, como o IDEB, por exemplo, introduzir a lógica de mercado, que seria o estímulo à concorrência entre estabelecimentos de ensino e classificando alunos e professores. Mas também tem aqueles que destacam pontos positivos nessas avaliações,
como o aumento à preocupação de gestores e professores no trabalho escolar, o incentivo a um compromisso entre professores e alunos e proporcionar um entrosamento nos diferentes campos do conhecimento. Boa tarde, pessoal. Então, o objetivo do nosso PIC foi analisar a percepção que esses sujeitos envolvidos na educação, professores, diretores, né, pedagogos e também os alunos, têm a respeito dessas avaliações em larga escala, de matemática, especificamente a prova Paraná e o SAE. Os objetivos específicos foi fazer um levantamento bibliográfico a respeito do tema. Então, pesquisamos alguns autores que falam um pouco sobre isso, né? Já estudaram um pouco. Também elaborar e aplicar um questionário via Google Forms para esses sujeitos, professores, alunos, pedagogos, diretores, a respeito dessa avaliação em larga escala. E também, outro objetivo foi analisar e categorizar estes dados coletados através desse questionário à luz de alguns dos princípios da análise de conteúdo, que foi a nossa metodologia para a organização e controle dos dados. E outro objetivo também foi contrapor esses dados coletados com o referencial teórico estudado, fazendo algumas relações entre os sujeitos da educação e também os pensadores que estudamos. Com relação ao nosso referencial metodológico, a nossa pesquisa é de natureza qualitativa e cunho exploratório, e a gente aplicou um formulário via Google Forms, devido a essa nossa atual situação do Covid, com questões objetivas, abertas, fechadas e de múltipla escolha, analisadas de acordo com os princípios da análise de conteúdo. Aqui a gente traz a citação de Bardeen, né, que diz que é entendida como um conjunto de técnicas de pesquisa que procuram dar sentido à comunicação, seja ela falada ou escrita. Aqui ela é entendida também em 3 etapas, né, aquela pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados. Na nossa pesquisa participaram 111 sujeitos, sendo desses 43 docentes, 5 membros da equipe diretiva e pedagógica e 63 alunos. Este questionário ele foi dividido em 3 eixos. E vamos comentar um pouco sobre cada eixo e também expor algumas falas desses professores, desses sujeitos, né? Diretores e alunos. Então, o primeiro eixo é a concordância com as avaliações externas, e aqui buscamos compreender um pouco qual é a opinião desses sujeitos, e percebemos que tem aqueles que discordam parcialmente, aqueles que discordam totalmente, e tem também aqueles que concordam com essas avaliações. Então, aqui tem a fala de um professor, onde ele discorda parcialmente desse tipo de avaliação, que é avaliações externas, né, especificamente do estado do Paraná, que diz o seguinte: somente 2 avaliações, uma no início do ano letivo e outra no final, para acompanhar o desenvolvimento dos alunos, pois o exagero de avaliações deixa os alunos desmotivados e sem interesse de responder com responsabilidade. Então, aqui percebemos que esse professor ele não reclama da avaliação em si, mas sim da quantidade que está sendo aplicada, que para ele apenas 2 já é o suficiente. Tem também aqueles que discordam totalmente. Aqui separamos uma fala também de um professor, que eu vou resumir essa fala, né? Ele basicamente fala que essas avaliações não têm nenhum propósito a não ser quantitativo, e que os alunos são vistos apenas como números, né? E que também, após ser aplicada essa avaliação, os resultados são expostos para os alunos, no sentido de querer justificar e encontrar culpados, caso o resultado não seja o esperado, né? E essa fala desse professor, ele corrobora com algumas falas de alguns autores, como Bauer, Olaver de Oliveira, também Freitas, que estudamos no referencial teórico. E aqui ele fala um pouco do uso inadequado desses resultados, que este uso inadequado pode acabando fomentar concepções neoliberais, como estabelecimento de rankings, aumento de índices, estabelecer competições entre alunos, professores, até escolas, enfim.
Tem também aqueles que concordam totalmente com essas avaliações, que é o caso deste professor, desse diretor, né? A fala é a seguinte: acho de extrema importância as avaliações externas, bem como seus feedbacks para a escola e professores, para verificarmos o desempenho das turmas e da escola, além da abordagem pedagógica. Também essa fala a gente também pode fazer alguma relação com alguns autores estudados, como Bonamino e Souza, onde eles falam que essas avaliações elas podem fomentar algumas políticas educacionais que melhorem a educação, através dos resultados poder desenvolver melhorias realmente nesta área. Bom, o nosso segundo eixo nomeamos como o impacto da Prova Paraná no dia a dia escolar, e com o objetivo de verificar em que medida essa avaliação contribui com a aprendizagem dos alunos e o impacto na dinâmica da escola, seja ela por preparações para a prova, planejamento, reuniões. E aqui observamos que, mesmo direto ou indiretamente, a Prova Paraná altera sim a dinâmica de grande parte das escolas, fazendo com que os professores incorporem à sua prática docente momentos de preparação para essa avaliação. Dividimos esse eixo em duas categorias. A primeira é tempo, espaço e objetivos, direções paralelas ou simultâneas, certo? Aqui percebemos uma variação de opiniões em relação à preparação dos alunos para a prova. No entanto, mesmo os professores que dizem não preparar para a avaliação, eles trabalham os conteúdos, né, do trimestre ou do bimestre, respaldados nas habilidades divulgadas pela sede com relação à Prova Paraná. Na fala dessa professora, fica claro que ela não tem um espaço específico de preparação para a prova, mas que isso foi incorporado no seu dia a dia como professor, corroborando com o que eu disse anteriormente. E para contribuir ainda com essa questão, tem a fala dessa estudante, que fala que em todas as aulas os professores sempre dedicam um tempinho para a preparação da prova, certo? A segunda categoria é a questão da Prova Paraná sobre o olhar de professores e diretores. E observamos aqui pensamentos contrários entre eles. Por um lado, temos a fala desse diretor, que diz que os gráficos e análise dos resultados da Prova Paraná têm sido indispensável no processo de preparação para ações, né, na melhoria da aprendizagem em sua escola. E ainda ele termina, no finalzinho da sua fala, dizendo que o não sucesso na prova muitas vezes se dá por apatia dos alunos, né, meio que culpabiliza os alunos muitas vezes pelos não resultados positivos. Em contrapartida, a fala dessa professora fica claro que a Prova Paraná cria uma tensão nos alunos, no sentido de estar sendo avaliada por uma prova com tempo muitas vezes inapropriado, né, com os conteúdos que já são avaliados pelos próprios professores em provas regulares no decorrer do ano. Então, essa fala do diretor, dos resultados ajudarem muito no processo de aprendizagem, é colocada a risco por essa professora, pois ela já diz que os próprios professores já são capazes de analisar os seus alunos sem os resultados dessa avaliação, né? E essa controvérsia a gente vai perceber também nessa nosso terceiro eixo. Então, este é o terceiro e último eixo. Ele fala um pouco da eficiência da avaliação através da prova, né? E aqui buscamos entender um pouco se os resultados dessa Prova Paraná refletem o nível de aprendizagem dos alunos. Então, aqui, neste eixo, pegamos uma fala de um professor, de um diretor e de um aluno, né? A fala do professor diz o seguinte, que a Prova Paraná é irrelevante para a avaliação de aprendizagem dos alunos, pois está desconectado do contexto social. Aqui, então, esse professor, ele fala, né, que não é relevante, não reflete o nível de aprendizagem do aluno, pois, segundo ele, essas avaliações estão desconectadas com a realidade, tanto do aluno, como do professor e também da escola. Já podemos, igual o Lincoln falou, podemos ver a diferença da fala do professor para esse diretor, que diz que a Prova Paraná é um ótimo instrumento para diagnosticar, mas pode ocorrer diversos fatores, né? Como apatia emocional, pressa para o término da prova, preguiça de leitura e interpretação. Igual o Lincoln tinha falado, né? Esse diretor, ele que culpabiliza os alunos caso
os resultados não sejam esperados. Se for, eles divulgam os resultados, né? Pode passar. Tem também a fala do estudante aqui, que aqui ele entra mais uma vertente que fala falando que ele gostaria que fosse preparado, que houvesse preparação para esta avaliação, né, e que também fosse divulgado as notas, para eles saberem o desempenho dos alunos, né? Bom, então, para a gente concluir um pouco tudo que foi falado, a atual utilização das avaliações em larga escala, a gente colocou que promove, né, essa competição entre professores, alunos e escolas, com o estabelecimento de rankings, né, com o principal foco nos índices, a questão do IDEB, enfim, esses índices que a gente quer dizer, a mudança na prática docente, seja ela direta ou indiretamente, e a introdução das concepções neoliberais, que é aquela questão da óptica de mercado. E a gente traz ainda como poderia ser utilizadas as avaliações em larga escala, que é a utilização dos resultados para a criação de políticas educacionais, essa preocupação com relação à aprendizagem dos alunos, uma melhoria no ambiente escolar e também a valorização dos profissionais da educação. Aqui está algumas das referências que a gente utilizou, e é isso, galera. A gente deixa aberto a questões, se acaso surgiram, e muito obrigado. Ok. Alguém gostaria de fazer uma pergunta, um comentário? Eu levantei a mãozinha aí. Irene, posso falar rapidinho? Sim, claro. Primeiro, eu quero parabenizar o Diego e o Lincoln pela apresentação. Eu e a Luciele, a gente fica orgulhosa, viu, Sandra? Nós ficamos orgulhosos porque eles foram PIBidianos, participaram do nosso projeto e sempre foram muito participativos, correspondiam muito ao projeto, né, e o reflexo está aí na pesquisa que eles apresentaram agora, né. Na verdade, é mais uma curiosidade que eu fiquei pensando, porque vocês fizeram uma análise qualitativa, né, com base nesse formulário que vocês passaram para os participantes, né, e aí apresentaram algumas categorias que ficaram bem interessantes, então foram para essa parte de análise de conteúdo da Bardan, né, e aí eu fiquei pensando se vocês chegaram a cogitar a possibilidade de fazer uma análise quantitativa também, no sentido, quando vocês apresentaram lá primeiramente os que concordavam, os que discordavam, concordavam plenamente, enfim, se vocês chegaram a pensar em fazer alguma análise quantitativa nesse sentido, assim, de elencar em termos numéricos, assim, como que fica esse fator de concordância ou não dentro dessas categorias. Obrigado, professor. Sim, pensamos em fazer, porém, a quantidade de participantes não foi bem esperado por causa dessa pandemia. A gente também tinha outros planos, como entrevistar alguns professores, fazer entrevistas com o pessoal do núcleo, também até com os pais, né? Mas por causa de toda a situação não deu para fazer, e a quantidade não foi ideal também. Mas pode continuar expandindo, né, assim, continuar, né, passando esses formulários para eles responderem, né, e o quanto mais conseguir, mais participantes, melhor, né. Ok, parabéns. Obrigado. Mais alguém? Eu queria fazer uma pergunta. Desculpa, eu não vi a mãozinha. Pode ir. Não, tranquilo. Primeiro, parabenizar eles, né? Também foram meus alunos de introdução ao álgebra linear em 2019, salvo engano. E eu queria saber, talvez vocês tenham falado, não tenham prestado atenção, quem respondeu o formulário? Só professores, diretores e alunos de escola pública ou de escola particular também? E se tem diferença no nível de concordância conforme a origem do aluno, do professor e do diretor? Sim, teve professores que também lecionam em escolas particulares. O professor pode repetir a última pergunta? Então, só professores, alunos, diretores de ambos o tipo de escola, e se vocês notaram algum tipo de diferença na quantidade de concordância e discordância, nível de concordância e discordância, com relação a isso, né, se essa diferença influencia, né, nas opiniões.
Então, nas falas dos professores, vemos que tem um nível mais elevado de discordância, né? Em ambos, tanto de escola pública quanto particular, independente disso. Uhum. Sim, é que, na verdade, em escolas particulares, foram poucos professores, não foram muitos, né? Ah, tá. O todo foi 43, cerca de uns 15%, mais ou menos, foi de escola particular apenas. 15%, não 15%. Tá. Pouca coisa. Mas já nos alunos, até foi surpreendente, eles concordam com essas avaliações, né? Pelo menos a maioria, mas também tem muito da questão dos professores influenciarem nesta opinião deles, né? Eles sempre falam que é importante realizar e tudo. Isso também é dependente da escola. Então, a variação é mais com relação ao tipo de sujeito do que onde ele estuda, onde ele trabalha. Sim, sim. Mesmo. E para diretores é a mesma coisa, ou não? Oi? Diretor? Foram só 5, né? Foram poucos, mas os diretores, acho que todos, não me lembro se tem algum, eles concordam com essas avaliações, né? A concordância deles são praticamente A equipe total. pedagógica também, eles concordam bastante com essa questão das avaliações. Fica bem nítido isso. Tá. Era isso. Francisco? Eu queria saber se existem dados históricos desses são públicos os dados históricos da Prova Paraná? Ou só as escolas obtêm esses dados? Pode falar, Diego. Não, pode sim, prof. Ô Francisco, os dados, na verdade, são repassados para as escolas por meio da CED. Então, não é divulgado numa plataforma de modo que expõe as escolas. Mas cada escola tem o seu tutor, que é um representante do Núcleo Regional de Ensino de Maringá. Esse tutor tem acesso a esses dados, e esse tutor repassa, então, para a equipe diretiva e pedagógica, e a equipe diretiva e pedagógica faz as orientações e os encaminhamentos junto a esse tutor com os professores, Francisco, que é o que a gente tem. E a Prova Paraná também é bem recente, né? Então, está sendo implementada há pouco tempo, né? Então, esses dados ainda não estão disponíveis como as outras avaliações externas que a gente já conhece. Tá bom, muito obrigado, entendi. Então, parabéns pelo trabalho, vamos agradecer. Agora, vamos passar para a quarta comunicação de hoje, ações de grupos e suas aplicações de sudokus, de autoria de Jonathan Souza, Luiz Fertunani, Irene Nakaoka e Júlio Pesotti. Vamos começar a apresentar aqui, então. Todo mundo está vendo? Sim, ok. Tranquilo. Bom, primeiramente, boa tarde. Meu nome é Jonathan. Eu e o Luiz vamos falar um pouquinho sobre as ações de grupos, né, e as aplicações em Sudoku. Primeiramente, a gente vai começar definindo o que seria uma ação de grupo. Então, seja X um conjunto e G um grupo, e uma aplicação π que vai de G cartesiano X em X. Então, dado um par GX, né, do nosso G cartesiano X, a gente adota a notação G.x como sendo a π aplicada em GX. Essa função π, ela vai ser uma ação de G sobre o nosso conjunto X, caso ela satisfaça essas duas condições. A primeira é que o elemento neutro do grupo X vai ser X, para qualquer X do nosso conjunto, e G operado com H, ponto X vai ser G.H.x.
para qualquer dois elementos do nosso grupo, G e H, e para qualquer X do nosso conjunto X. Caso essa aplicação π exista, a gente fala que G age sobre X. A gente vai definir também a órbita, né? Órbita de um elemento X do nosso conjunto, e essa órbita vai ser exatamente todos os elementos Y do nosso conjunto, tal que o Y vai ser G.x para algum G do nosso grupo. A gente também definiu o estabilizador. O estabilizador do elemento X do nosso conjunto, ele é definido como sendo todo o elemento do nosso grupo, que é G.x, é o próprio X. No nosso trabalho, a gente também viu o teorema de contagem de Burnside, que é seja G um grupo finito, né, que age sobre um conjunto também finito a X, e a gente denotou, né, por Nzinho o número de órbitas da ação de G sobre X, e a gente escreve o conjunto X fresco de G como sendo a ordem, né, do estabilizador de X para cada G do nosso grupo. Então a gente tem, o teorema fala que o número de órbitas é igual a 1 sobre a ordem de G vezes o somatório dos X frescos de G. Aqui a gente acabou não fazendo a demonstração, porque ele é um pouco extensa, mas na bibliografia a gente pode caminhar. A gente vai falar também sobre o Sudoku Júnior. O Sudoku Júnior ele é meio que uma variação daquele Sudoku padrão que a gente vê em revista ou jornal, hoje em dia nem tanto, né? Mas ele consiste numa matriz 4x4, que contém algumas entradas preenchidas e algumas entradas vazias, que vão ser preenchidas com elementos desse conjunto de 1 a 4. O Sudoku, a pessoa que está jogando, né, tem sucesso no jogo quando ele completa essa matriz 4x4 com elementos desse conjunto de 1 a 4, né, de modo que em cada linha, em cada coluna e em cada bloco, 2x2, apareça apenas uma única vez cada número. Então, aqui no caso, nesse lado esquerdo, a gente teria um Sudoku que seria um problema para ser resolvido, e no lado direito a gente já teria ele tendo sido resolvido. A gente vai falar um pouquinho também sobre Sudoku Junior equivalente, e dois Sudokus eles são ditos equivalentes, né, quando você consegue, a partir do primeiro, chegar no segundo por algumas manipulações. Então, aqui nesse exemplo que a gente tem, a gente fez uma reetiquetagem da forma 1, 2, 3, 4, que seria esse ciclo, né, daqui a pouco eu vou explicar melhor, e uma troca de colunas. Então, primeiro a gente fez uma troca da coluna, da primeira e da segunda coluna, né, da coluna 1 com a coluna 2, e depois a gente aplicou o ciclo 1, 2, 3, 4, que seria reetiquetagem, que mudaria. Aonde está o número 1, colocaria o número 2, onde está o número 2, colocaria o número 3, onde está o número 3, colocaria o número 4, e onde está o 4, vai o 1. Então, como a gente tinha dito, né, no Sudoku, em cada linha, em cada coluna, em cada bloco, aparece uma única vez cada elemento do nosso conjunto de 1 a 4. Então, como nessa linha aqui já tem 1, 2 e o 4, o único elemento que poderia ser o triângulo será o 3. E depois que a gente faz a troca das colunas, né, então a gente trocaria essas duas colunas depois do ciclo, aqui nesse quadrado seria o número 4. Por quê? Porque a gente viu que aqui no triângulo seria o 3, então seria o número 4 porque seria depois de ter feito o ciclo. E também pelo fato de que aqui já tem o 1, 2 e o 3, e o único inteiro de 1 a 4 que sobrou para preencher aqui é o número 4. Agora a gente vai ver algumas manipulações, né, importantes, que a gente chamou aqui de simetrias importantes. Elas são a reetiquetagem de entradas, que seria trocar um número por outro, todas as entradas que tiver esse número, trocar a linha 2 e a linha 1, trocar a linha 3 e a linha 4, trocar a coluna 1 com a coluna 2 ou a coluna 3 com a coluna 4, trocar os dois blocos superiores com os dois blocos inferiores, ou os dois da direita com os dois da esquerda, fazer uma rotação 90 graus no sentido horário, e uma reflexão na diagonal. Aqui, fica fácil ver que não poderíamos trocar qualquer linha e qualquer coluna, porque, por exemplo, se a gente troca essa linha 3 com a linha 2, a gente teria dois números 1 em um único bloco que não seria aceito, né? Como a gente falou, pode ter apenas um elemento de 1 a 4 em cada bloco. Então, por isso que tem que ser essas manipulações. Então, se a gente tiver essas manipulações como funções, né, sobre o conjunto X, de quebra-cabeças concluídos, a gente pode formar um grupo de Sudoku Junior G, que é gerado justamente por essas simetrias importantes. Esse grupo G, ele age naturalmente em X, como G.x, sendo o G aplicado em X, para o G pertencendo ao nosso grupo Sudoku, e o X ao conjunto de quebra-cabeças concluídos. Isso. O Jonathan, ele definiu ali Sudokus equivalentes de uma forma bem natural. Aqui a gente vai definir isso de uma forma mais matemática. A gente diz que dois Sudokus X e Y são equivalentes
Se existiu alguém no grupo G, tal que X vai ser exatamente G.Y. Com essa definição, a gente pode dizer que dois sudokus vão ser equivalentes se somente se eles possuírem a mesma órbita como o Jonathan definiu. E além disso, a gente provou também no nosso projeto que a ordem desse grupo sudoku G é 3072, ou seja, ele tem 3072 elementos. Depois de tudo isso, a gente aplicou o teorema de contagem de Burnside e usou também o software Julia para calcular quantas órbitas existem na ação de G em X. E a gente descobriu que só possuem 2 órbitas. Então, para qualquer quebra-cabeça sudoku concluído, ou ele vai ser equivalente a esse primeiro sudoku, ou vai ser equivalente ao segundo. A gente também mostrou que esses dois não são equivalentes entre si. Até agora, a gente estava falando do sudoku 4x4. Agora a gente vai começar a falar do que a gente costuma ver mais, que é o 9x9, né? Ele é basicamente um jogo em que nos é dado uma matriz 9x9, com algumas entradas vazias e outras já numeradas. O nosso objetivo, como jogador, é completar cada entrada vazia com um número de 1 a 9, de forma que, no final, todas as linhas, colunas e blocos 3x3 possuam um desses números em cada um desses espaços, né? Aqui também a gente vai chamar as 3 primeiras linhas de primeira banda, as 3 do meio de segunda banda e as 3 últimas de terceira banda. Aqui na esquerda a gente tem um jogo sudoku para ser completado, né, e na direita uma solução. Se alguém quiser tentar depois concluir, é bem divertido o jogo. Da mesma forma que a gente fez por 4x4x4, aqui agora a gente vai definir sudokus, definir algumas simetrias importantes de sudokus. Então, da mesma forma que a gente fez lá, a gente tem as reetiquetagens possíveis, a gente vai colocar todas elas no conjunto e vai chamar de S9. A gente vai também considerar a rotação no ângulo de 90 graus no sentido horário, a reflexão na diagonal, ou pegar a transposta da matriz, né? A troca de 2 bandas quaisquer, de 2 linhas na mesma banda. É importante que tenha na mesma banda pelo mesmo motivo que o Jonathan já explicou. Então, vendo essas manipulações com funções do nosso conjunto X, a gente tem que eles vão gerar um grupo, que a gente vai chamar de grupo sudoku, que vai denotar por G também. Esse grupo ele vai agir naturalmente em X, definido por G.X, vai ser exatamente G aplicado em X. Aí, para finalizar, a gente trouxe alguns teoremas, né? O primeiro teorema, a gente provou nosso projeto, mas ele também foi provado por Chapman e Rupert em 2012, e mostra que o grupo, né, gerado por todas as transformações, são reetiquetagens, é gerado somente pela troca das 2 primeiras bandas, a troca das 2 primeiras linhas e pela rotação. Ou seja, o nosso grupo G é exatamente esse subgrupo, produto direto com o nosso conjunto das reetiquetagens. Em 2006, antes da gente ter citado em 2012, o Feigenhauer e Harvis provaram que o número de sudokus distintos é esse número gigante, que eu nem tentei falar porque realmente tem 22 casas. Então, o terceiro teorema foi provado fez por Russell e Harvis, também em 2006, e mostrou que a ordem do subgrupo gerado por todos os elementos que não são reetiquetagens é 3.359.232. E o terceiro teorema, também Harvis e Russell em 2006, mostra que o número de sudokus extremamente diferentes é 5.472.730.538. Esses 3 últimos teoremas todos foram resolvidos usando um software matemático chamado GPA. Os 2 últimos usaram teorema de contagem de Burnside. Na verdade, o último só. Usou o teorema que o Jonathan mostrou. Aí essas são referências, se alguém quiser dar uma olhada depois, são todas muito interessantes. E essa foi a nossa apresentação. Se tiver pergunta, estamos abertos. Ok. Alguém gostaria de fazer uma pergunta, um comentário? Sim, Francisco? Muito legal o trabalho, interessante. Eu fiquei com umas dúvidas. Em particular, vocês analisaram esse estudo, os sudokus resolvidos, não tem nada a ver com a técnica para resolvê-los, certo? Vocês olham para um sudoku já preenchido
e veem todos os equivalentes que poderiam ser chegados da mesma forma que ele. Essa é uma pergunta. E a segunda é, qual a diferença de sudokus distintos para sudokus essencialmente diferentes que tem ali nos dois teoremas? Sim, Porque eu acho que... Pode falar, Miguel. Sim, a gente só, aqui, né, a gente só falou sudokus completos. A gente até chegou a falar sobre pacotes e métodos para resolver sudoku, né? Mas nessa apresentação, não falamos disso. Mas já... calma. De distintos essencialmente diferentes, né? Distintos são só sudokus que possuem, se tiver uma entrada diferente, para nós, a gente já considera como sudoku distinto. Agora, sudoku essencialmente diferente são aqueles que não existe um elemento do grupo que leva um no outro. Não sei se ficou bem claro. Ou seja, seria o número de órbitas, né? Isso, o essencialmente diferente seria o número de órbitas. Que no caso do outro lá era 2. No seu sudoku júnior era 2. Isso. Tá. E no nosso programa para 5 bilhões. Ok. Mais alguém gostaria de comentar algo, fazer uma pergunta? Então, vamos agradecer. Eu vou Professor, colocar aqui. O Thiago ergueu a mão, não sei se era dúvida ou foi misclick. Foi. Eu que não ouvi. Não, Jonathan, foi sem querer mesmo. Não, tranquilo. Okay. Eu vou colocar de novo aqui o link para o formulário de presença, tá ok? Segue aí o link. E vou anunciar aqui a 5ª comunicação científica de hoje. Relatos de uma participação do PIBID Matemática, o em Tempos de Ensino Remoto Emergencial, de autoria de Carlos Monteiro, Felipe Abreu, Karina Caetano, Mariana Barroso. A professora Karina, como a gente comentou, ela está em aula, não pôde participar, mas ela auxiliou nas orientações, na escrita do trabalho. Podem começar. Tá tudo certo aí? Sim, tá ok. Tá. Então, boa tarde a todos e a todas. Eu sou o Felipe e, juntamente com o Carlos, vamos estar trazendo aqui alguns relatos da nossa participação no PIBID nesse ano de 2020. Bom, nós somos bolsistas do PIBID e acompanhamos a professora Karina no Colégio Estadual do Parque Itaipu. Bom, decorrente do ocorrido nesse ano de 2020 da pandemia, o Estado decidiu implementar o ensino emergencial para que o ano letivo não fosse perdido. E então, os colégios de educação básica iniciaram, diferente da universidade, no primeiro semestre já esse ensino. Então, como nós começamos depois no segundo semestre, pegamos já a reta final do pessoal. Bom, para efetivar esse ensino, foram utilizadas algumas ferramentas digitais, que foram Aula Paraná, em que continham aulas gravadas e trilhas de aprendizagem contendo conteúdo e as aulas, certo? E algumas atividades. E outra plataforma, também conhecida por nós da universidade, foi o Google Classroom, e que a professora utilizava para dar comunicados, apresentar atividades, receber atividades, e o Google Meet, que é essa plataforma que estamos participando, que ela utilizava para fazer as aulas online. Bom, o Google Meet, a professora realizava as aulas uma vez por semana com cada turma. Os alunos não eram obrigados a participar dessas atividades, então, eles poderiam ficar somente com as atividades do Aula Paraná, em que eles assistiam às aulas e realizavam,
e eles poderiam também buscar as atividades impressas no colégio e entregar diretamente no colégio. Então, a professora buscava essas atividades, corrigia, e essas atividades valia a nota e a presença deles. Bom, por não ser obrigado a participação dos alunos, acontecia que era baixo nível de participação. Então, várias vezes eu participei principalmente de turmas do 8º ano, do ensino fundamental. Então, nessa turma eram somente 3 alunos que toda semana estavam lá participando. A professora utilizava para apresentação slides e uma mesa digitalizadora para resolver alguns exercícios e explicar alguns conteúdos para ficar mais claro para os alunos. Bom, com isso, com esse novo modo de ensino, surgiram alguns problemas. Então, houve problemas tecnológicos e problemas de estrutura familiar e tudo mais. Muitas vezes os alunos perdiam a conexão, ou também familiares precisavam dividir o celular ou o computador, e isso causava alguns problemas. Nós presenciamos alguns e trouxemos aqui um que aconteceu com a turma que o Carlos estava participando, e então eu vou passar a palavra para ele, para que ele explique melhor aí o acontecido. Olá, boa tarde, meu nome é Carlos, eu vou seguir a apresentação. Então, temos ali o print de uma conversa de um aluno do 9º ano com a professora supervisora, que nesse caso é a professora Karina. Nesse dia, o aluno, ele ficava caindo toda hora a internet dele. Caía e voltava, caía e voltava. Até que chegou uma hora que caiu e não voltou mais. Aí ele chegou no WhatsApp da professora e mandou essa mensagem, falando que ele tinha um sobrinho, que estrovava ele a fazer as atividades, e assim que o sobrinho dele também quebrou aquela pecinha da tomada do roteador da internet. E olhando para uma parte mais reflexiva, temos que, a professora tanto tinha que dar aula para os alunos e, ao mesmo tempo, tinha que reparar com a realidade que os alunos tinham fora da escola. Pode dislike, por favor. Tivemos bastante dificuldades que os professores enfrentaram. As que mais se destacavam é motivar os alunos a participar das aulas. Era um grande desafio. Lembro que na minha primeira aula com a professora, ela mandou o link no WhatsApp, eu acessei o link, aí eu achei que ia ter pelo menos uns 6 alunos participando. Aí eu entrei no link e não tinha nenhum aluno, só tinha a professora e mais 2 pessoas do grupo do PIBIC. Aí a professora ficava ligando para os alunos, para os pais dos alunos, mas como o Felipe falou, não era obrigado a participar dessas aulas, mas como a nota deles estava baixa, a professora via essa necessidade. E também uso de perguntas. As professoras usavam bastante perguntas para saber se o aluno entendeu o conteúdo. Como, numa sala de aula presencial, a professora consegue ver na expressão do aluno se ele entendeu ou não o conteúdo. Já no Google Meet, muitos alunos deixavam a câmera desligada, aí a professora não conseguia entender. Também, a professora tinha que lembrar e também insistir que os alunos fizessem atividades propostas pela CED. E como os alunos não estavam indo para a escola, aquele compromisso que ele tinha com a escola foi caindo mais e mais. Aí poucos faziam atividades. Aí cabia a professora ficar lembrando cada um a fazer atividade. Também muitos professores tiveram que também fazer investimentos, como, tinha professor que não tinha uma conexão estável, boa, tinha professor que não tinha um bom computador, era computador antigo, tinha professor que não tinha uma mesa digitalizadora que contribuía para dar aula. Aí, para os alunos terem uma aula acessível e adequada, os professores tiveram que fazer esse investimento. Troque de slide, por favor. E trouxemos aqui o Google Classroom, que foi comentado pelo Felipe já, uma ferramenta bastante utilizada pelos alunos, tanto e as professoras. Aqui também era onde a professora se comunicava com os alunos, além das redes sociais, o WhatsApp, Facebook. Aqui a professora colocava o link das aulas, o horário, o conteúdo, o dia. Troca de slide. Também aqui a professora lembrava os alunos, que nem eu comentei, a fazer as atividades, que era muito importante. Troca, por favor. Aqui também a professora, para os alunos que tinham dúvida qual atividade fazer, a professora colocava qual
atividade para fazer para tal semana, para avaliar sua presença. E para os alunos que não participavam das aulas, tinha a TV como um meio para eles assistir às aulas, a professora falava o canal, e também o aplicativo Aula Paraná. E troca de slide. E trouxe também aqui as atividades que era proposta. Temos aqui, eu trouxe o print de uma atividade do segundo trimestre, mas são várias atividades. Cada vez que os alunos não iam fazendo, ia acumulando, e provavelmente eles não iam fazer mais para frente. Aí cabia a professora ficar lembrando, cada um fazer todas as atividades, vai trocando. Aí cada atividade tem um link, ao qual vai gerar o link para o aluno fazer a atividade, também um livro didático, caso o aluno queira utilizar, a aula de suporte para o aluno responder essa atividade, e troca. E olhando para uma parte, concluindo, uma parte das experiências adquiridas, mesmo sendo um ano difícil, com grandes desafios, onde tivemos que preocupar bastante com a nossa saúde, as experiências com o PIBID, junto com as aulas da professora, foram bem produtivas, onde conseguimos vários conhecimentos, tanto dentro da escola, tanto fora das escolas. Além também de várias pessoas se deparar com um novo modo de ensino e aprendizagem, que nesse caso foi a tendência às TICs, que são as tecnologias da informações e comunicações. E também de nos deparar familiarizarmos com o cotidiano de um colégio, né, que contribui muito para a nossa formação como futuros professores. E é isso que temos para hoje. Muito obrigado pela atenção. Caso alguém tenha alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, fique à vontade. Ok. Alguém gostaria de fazer um comentário? Vamos fazer uma pergunta? Eu só gostaria de fazer um comentário, né, que como o foco desse programa do PIBID é a formação, né, formação inicial dos nossos licenciandos, né, então nós vimos aí nesse momento, né, uma maneira deles começarem, deles se entrosarem aí nesse momento de pandemia e de ensino remoto, né, e o registro, né, por meio desse resumo expandido, da apresentação da Semana da Matemática, né, chega a ser até algo histórico, né, que revela aí uma primeira apresentação aí do que eles têm vivenciado aí nessa participação do PIBID. Então, tem sido bastante interessante para eles, para nós também que temos acompanhado, né, e estão todos de parabéns aí pela participação e pelo relato. Alguém mais gostaria de comentar? Uma pergunta? Não. Eu acho que Luciele. Só um comentário que esses relatos, eles são importantes, né, para mostrar das dificuldades que as nossas escolas têm passado, né. Então, a gente já viu uma apresentação hoje, né, que estava falando das avaliações externas, né, querendo avaliar a aprendizagem e tudo mais, e a gente vê que a gente tem uma situação muito mais delicada e muito mais complexa, né, com desafios e dificuldades que vão além do que a gente consegue imaginar, né. Então, a nossa proposta de trazer esses relatos também aqui para dentro da universidade é que a gente conheça todos esses desafios que o ensino público está enfrentando, né. Então, é importante destacar isso também. Ok. Eu gostaria de fazer uma pergunta, que vocês fizeram acompanhamento com essa professora Karina, e ela tinha uma mesa digitalizadora, né? Mas vocês têm uma ideia de como funcionou no caso de professores de matemática que não tinham acesso a esse tipo de equipamento, como que funcionou a aula deles? Vocês têm conhecimento? Nem todo mundo tem a mesa digitalizadora, né? A professora Karina precisou aí investir do próprio dinheiro dela ali, mas aí as aulas seguiam somente com slides. E também tem um aplicativo, acho que é o Microsoft uma coisa assim, Whiteboard. Também serve para uma mesa digitalizadora. Tá
Mas eu imagino que esse aplicativo, acho que ainda assim, a mesa digitalizadora facilita porque tem a caneta, ela é mais fácil para escrever, mas acho que nesses aplicativos não é a mesma coisa, né? É Então, eu imagino complicado escrever com o mouse, né? Então eu imagino a dificuldade que tenha sido para os professores de ensino fundamental e médio, né, para lidar com o ensino remoto. Mas é muito bom o trabalho de vocês, parabéns. Né? Obrigado. Então, vamos agradecer? Irene, posso... Desculpa. Tem muitas dificuldades, né, mas também os nossos professores são muito criativos, né, e eu comentei, se a professora Carla estivesse aqui, que ela poderia comentar, que a professora Carla, ela pegou um quadro branco de canetão, e aí ela coloca atrás, assim, do computador dela, e ela vai usando o quadro para resolver os exercícios e tudo mais. Então, é quadro digitalizado ali, que ela usa na frente da câmera do computador. E aí ela vai explicando para os alunos ali também. Então, o que a gente tem visto também são muitos professores sendo criativos e encontrando caminhos que possam ajudar a aprendizagem dos alunos, né? E uma responsabilidade que deveria ser do Estado de propor todas as condições necessárias, né, para isso, mas a gente não tem, mas os professores estão fazendo a parte deles com muita dedicação. Sim, isso é verdade. Então, vamos passar para a sexta comunicação de hoje, Teorema da Limitação Uniforme, de autoria de Laiane Lobato, Marcelo Cavalcante e Claudete Martins. Está sem som. Laiane, seu microfone. Perdão. Então, boa tarde a todos. Como a professora disse, meu nome é Laiane, eu sou aluna bolsista do PET Matemática, e o resultado que eu irei mostrar hoje foi um resultado que eu vi na minha iniciação científica, orientada pelo professor Marcelo Cavalcante, pela professora Claudete Martins, e a minha iniciação teve como título Alguns Teoremas Fundamentais da Análise Funcional. E dos resultados estudados, eu escolhi falar hoje sobre o Teorema da Limitação Uniforme. Mas antes de falar desse resultado, antes a gente vai ver alguns conceitos preliminares. Então, a primeira definição que a gente precisa ter claro é a definição de norma. Então, norma ela vai ser uma função de um espaço vetorial real no conjunto dos reais que satisfaz essas três propriedades. Ela tem que ser sempre maior ou igual a zero, sendo zero sem somente ser quando eu aplico a norma no meu vetor nulo. Ela satisfaz a homogeneidade, então eu posso colocar o escalar para fora da norma em módulo, e ela satisfaz a desigualdade triangular. Um espaço vetorial real que contém uma norma é chamado de espaço vetorial normado. A segunda definição é que em um espaço vetorial normado eu consigo definir uma sequência de Cauchy. Então, uma sequência em um espaço vetorial normado é dita de Cauchy se para todo epsilon maior que zero vai existir um n natural, tal que mn maior que n, a partir de um índice n, os termos das minhas distâncias vão se tornando menores que epsilon, esses termos vão se aproximando. A gente tem que toda sequência convergente vai ser uma sequência de Cauchy, mas a recíproca não é verdadeira. E quando isso acontece, a gente tem um caso particular que é chamado espaço de Banach. Então, um espaço de Banach é um espaço vetorial normado, onde toda sequência de Cauchy converge. Outra definição bem conhecida é de operador linear. Então, se eu tenho x e y espaços vetoriais e um operador que vai do domínio f contido em x e em y, ele vai ser dito linear se para todo alfa escalar ele satisfaz essas duas propriedades. Então, para todo elemento x, y do domínio, a f de x, y é igual a f de x mais a f de y, ele abre para soma. E ele também coloca o escalar para fora, né? A f de alfa x tem que ser igual a f de alfa f de y. Outra definição é de um operador limitado. Então, se eu tenho um operador definido da mesma maneira, ele vai ser limitado se existir uma constante c, tal que para todo x no meu domínio, a norma da t de x tem que ser menor ou igual que a constante vezes a norma de x.
Note que aqui essa norma é a norma no espaço Y, e essa norma aqui é no espaço X, mas aqui a gente vai usar sempre as mesmas notações. Quando eu tenho um operador linear ilimitado, eu também consigo definir o que é a norma de um operador. Então, eu vou definir a norma desse operador pelo supremo de todo, calculado em todo x no domínio da minha função, onde x é diferente de zero, dessa fração. A gente tem um resultado que prova que uma maneira equivalente de se calcular essa norma é calcular o supremo da norma de x, onde todo x tem norma 1, para todo x no domínio. Se eu calculo o supremo em x nessas condições, é equivalente a calcular para todo x do domínio. Então, a gente também vai usar a definição dessa norma de um operador linear limitado. A última definição que eu preciso é sobre conjuntos raros e conjuntos magros. Então, um subconjunto M de um espaço métrico X, ele vai ser dito raro em X, se o interior dele, o interior do fecho dele for vazio. Aqui a gente usa algumas noções topológicas, né? E ele vai ser dito magro, né? Ou de primeira categoria, outro nome equivalente em X, se ele é uma união contável de conjuntos raros em X. E não magro, o contrário, né? Se ele não é magro em X, também chamado de segunda categoria. E com essas definições agora, a gente consegue falar sobre o teorema de Baire. Mas antes, um exemplo para a gente fixar essas ideias, essas definições. A gente tem que um subconjunto dos racionais, ele vai ser magro, porque ele vai ser a reunião inumerável de seus pontos, cada um dos quais tem interior vazio nos racionais. Mas esse x, ele não precisa ter um interior vazio nos racionais. Isso ocorre porque os racionais, ele não vai ser completo, né? Existem sequências de Cauchy aqui que não convergem. E agora sim, o teorema de Baire, que é o resultado preliminar, como se fosse um lema que a gente usa para provar o teorema da limitação uniforme. Ele diz que se eu tenho x, um espaço métrico completo não vazio, então esse espaço é não magro em x, né? Consequentemente, se eu tenho x não vazio completo, ele pode ser escrito como uma união infinita desses AKs, onde cada AK são conjuntos fechados, e pelo menos um AK vai conter um subconjunto aberto não vazio. A demonstração desse resultado, infelizmente, eu não vou fazer por conta do tempo, mas ela conta no livro que está nas minhas referências. Então, finalmente, chegamos aonde queremos, que é o teorema da limitação uniforme. Ele diz que seja Tn uma sequência de operadores lineares limitados, que vão do espaço x em y, onde x é um espaço de Banach e y é um espaço normado, não necessariamente completo. Tal que a sequência das normas dos Tn de x é limitada para todo x, ou seja, para cada x vai existir uma constante que depende de x, tal que a norma da Tn de x é menor ou igual que essa constante. Se a gente está nessas condições, a gente pode afirmar que as sequências das normas de Tn, ela vai ser limitada, isso é, vai existir uma constante, tal que a norma de Tn é menor ou igual que essa constante para todo E. Então, para demonstrar esse resultado, a gente vai usar o teorema de Baire. Então, a gente precisa mostrar que a gente está nessas condições para aplicar o teorema de Baire. Então, para todo K, a gente vai considerar o AK contido em X, o conjunto de todos os pontos X, tal que a norma de Tn de X é menor ou igual que K para todo N. Então, para cada K, a gente vai ter que esse AK vai ser um conjunto de fato, fechado. De fato, para mostrar que é fechado aqui, a gente vai usar a definição de sequência. Então, a gente vai pegar uma sequência em AK convergindo para um elemento e mostrar que esse elemento está em AK. Então, seja xn uma sequência em AK que converge para x. Então, como Tn é contínuo, a T de xj vai convergir para a Tn de x. Isso significa que para todo N fixo, nós temos que a Tn de xj vai ser menor ou igual a K. E obtemos que a Tn de x também vai ser menor ou igual a K, pois Tn é contínuo e a norma também é. Então, esse x, pela definição do meu AK, está em AK.
logo o AK é fechado. Agora eu vou considerar Kn natural fixo. Eu vou fixar um K0. E desde que o meu X é completo, o teorema de Baire implica que o AK vai conter um subconjunto aberto, no caso, uma bola aberta. E a gente vai chamar essa bola de B0, que é a bola de centro x0 e raio R, que está contida nesse meu AK. Tomando x um elemento diferente de 0 em x qualquer, a gente vai escrever o elemento Z como da forma x0 mais gama x, onde esse gama é um escalar definido exatamente pelo raio da minha bola sobre 2 vezes a norma de x. Então, a gente tem que esse Z dessa forma vai estar contido na minha bola também, porque a norma de Z menos x0, substituindo a definição de Z, que é esse cara, e fazendo as operações utilizando as propriedades de norma, isso aqui vai ser igual a R sobre 2, que é menor que R. Então, Z está na minha bola. E essa bola está contida em AK. Então, a Tn de Z, então Z também está em AK, e a Tn de Z é menor ou igual que K0 para todo N. E a gente também tem que a Tn de x0 é menor ou igual que K0, porque x0 é um elemento da bola. Então, como o Z é escrito dessa maneira, a gente tem que o x é dado por essa expressão. Ainda, para todo N, a gente vai ter que a Tn de x, substituindo o x por essa expressão, vai ser a Tn disso, pelas propriedades de norma e utilizando a desigualdade triangular da definição, a gente chega que isso aqui tem que ser menor ou igual que 4 sobre R, norma de x, K0. Então, para todo N, a Tn, que é o supremo, esse supremo, ela também vai ser menor que 4 sobre K0 sobre R. Ou seja, eu encontrei a constante que eu estava procurando. Então, essa constante limita Tn. Então, eu tenho que essa é uma sequência de operadores lineares limitados. As referências que eu utilizei no meu projeto foram essas, em especial este livro aqui, eu tenho certeza que ele contém a demonstração do teorema de Baire, caso alguém tenha curiosidade de ver essa demonstração. E eu finalizo a minha apresentação agradecendo ao CNPq pelo apoio financeiro que eu tive nessa iniciação científica, aos meus orientadores pela dedicação no projeto e ao grupo PET Matemática pelo incentivo aos meus estudos. Alguém tem alguma pergunta? Acho que... Ednei? Sou eu. Queria parabenizar pela apresentação primeiro, foi bem clara. Uma coisa, duas coisas né, que não ficaram, ou quer dizer, uma que não ficou clara e outra uma sugestão. Quando você pega o domínio lá, volta lá quando você define o domínio, não sei, é um pouco antes de operadora, acho, ou de operadora, acho. Isso, você coloca que ele é um subconjunto de um espaço vetorial, certo? Aqui, provavelmente, já está considerando normado ou até Banach, não sei. Mas quando você coloca essa condição, quando você coloca essa condição de... A minha pergunta é se você está tomando aqui um operador linear total ou parcial. Parcial em que sentido? Porque como você está pegando... A pessoa não falou que a utilização de subespaço, pode acontecer de x e y pertencerem a D de F, mas a soma não. Ou também a questão é se essa condição ela acontece somente quando o x mais y também pertence a D de F, ou se você está assumindo que o D de F é a mesma coisa com relação à multiplicação escalar, né? O x pode estar, mas o alfa x pode não estar lá, a priori, né? Tal como está definido. Então, se você está tomando isso como subespaço, ou se podem acontecer coisas assim. Está mutada. Não. Pela definição de domínio mesmo, eu já estou considerando ele como subespaço. Ah, já é subespaço. Quando eu falo domínio, eu considero ele sendo um subespaço, não apenas um subconjunto, né? O domínio contido em X. Então, quando eu falo domínio, ele é subespaço. Porque para a gente dar aula de domínio
E a outra coisa que eu ia te perguntar, não, e também porque indica domínio de um... Não, sim, eu acho que tem como esclarecer mais, deixar ele mais... Não, mas porque eu acho que poderia ser considerado no contexto mais fraco. Talvez você poderia ter estudado nesse contexto mais fraco, entendeu? Só por isso que eu perguntei. Uhum. A outra coisa é uma sugestão. Você usa lá no meio da apresentação o termo desde que X é completo. Isso em português é uma coisa que é muito estranha. Claramente isso é tirado do inglês, porque em inglês é muito usado. Since X is complete, then, tá lá. Eu sugiro a você, desde que X seja completo, fica um pouco melhor. Mas ainda assim não é usual no português, né? A gente fala, desde que isso ocorra, então, né? Mas eu sugiro, geralmente a gente usa, sei lá, como ou quando X é completo, né? Só uma sugestão mesmo de linguagem. Porque essas coisas de tradução acontecem mesmo, né? Tipo, às vezes a gente tem que traduzir um negócio e às vezes não. Mas é mais uma dica mesmo. Mas de parabéns pela apresentação, gostei muito. É porque o texto referência que eu tirei, ele realmente estava em inglês, então eu pego alguns costumes, como a gente ainda não é fluente, né, acaba traduzindo literal, ficando meio estranho mesmo. Sim, não, dá para ver que foi do inglês, assim, mas dá para ver que você entendeu, só uma dica para quando... Mas foi muito boa a apresentação, gostei muito. Pelas sugestões. Francisco? Oi, Laele. Você pode mostrar o teorema principal de vocês aí? Só para eu... que eu fiquei em dúvida. Supor que essa sequência, essa norma é limitada, é isso mesmo, que o Tn de x é menor ou igual que uma constante que depende de x? É assim que se escreve, que se diz mesmo? Porque isso não tem a ver com aquela limitação que você falou anteriormente, tipo, Tn de x é menor ou igual que uma constante vezes a norma de x, alguma coisa assim? Ou é isso que você quis dizer? Não, mas ali era para todo x, né? Ali era para todo x, Francisco. Aqui ela está pegando a sequência Tn, como sequência, entende, de números reais, ela é limitada, entendeu? Você fixou o x. Tá bom. Fixa um x, aí como sequência de números reais, ela é uma sequência limitada. É isso, Laiane? Exatamente. Tá, perfeito. Muito obrigado. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta, um comentário? Parabéns, Laiane, estava muito boa essa apresentação. Vamos agradecer? Muito obrigada. Bom, então nós estamos essa primeira sessão de comunicações científicas, né, da Semana da Matemática. Todos que apresentaram estão de parabéns, vocês foram muito bem, viu? Gostei muito. Amanhã eu gostaria de avisá-los que amanhã nós teremos a segunda sessão de comunicações científicas, também às 16 horas, e na sexta-feira a terceira sessão de comunicações científicas. Né? Uma outra coisa é que e hoje também, logo a mais, né, às 7h30 da noite, nós teremos, a partir das 7h30, nós teremos 2 palestras. Okay? Às 7h30, a palestra do professor José Mário Martins, da Universidade Estadual de Campinas, né, que vai falar sobre testes massivos para a Covid-19. Bastante interessante, não é mesmo? E às 21 horas, a palestra do professor Rodrigo Martins, da UEM, né, que vai falar sobre uma pequena introdução à análise topológica de dados. E muito obrigada a todas e todos pela presença e participação. Obrigada a você também, viu, Irene, pelas condições. Obrigada. Parabéns, pessoal. Um abraço para todo mundo. Parabéns. Parabéns. Parabéns, tchau. Tchau, gente. Tchau.